Graças e paz, amados. Estamos começando a nossa aula 4 do curso A Transformação de um Novo Ser, né? Imersão Código de Valor, onde nós estamos imergindo, né? Indo a fundo nos códigos da sabedoria bíblica. Código esses que serve para a transformação, para nós podermos nos transformar em um novo ser humano, um ser humano segundo a vontade de Deus, um ser humano direcionado por Deus, a qual Deus ele separa e usa em seus propósitos aqui na Terra, o qual as pessoas querem por perto, porque são pessoas que carregam os códigos de valor, pessoas valorosas. E esses códigos têm transformado a vida de muitas pessoas e não vai ser diferente na tua, uma vez que você colocar em prática os códigos da sabedoria bíblica. Então vamos para o nosso texto tema, né, o nosso versículo tema, que é em 2 Coríntios 5, versículo 17, onde diz: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Como eu falei, esta é a aula 4, com o tema Códigos de Excelência, para você ser um ser humano de excelência. Na primeira aula, nós falamos dos códigos da aliança. Na segunda, falamos dos códigos da regeneração. Na terceira, falamos do código fruto do Espírito, onde nós aprendemos que temos que produzir o fruto do Espírito para podermos ser uma pessoa segundo a vontade de Deus, uma pessoa totalmente transformada. Todo esse processo de regeneração, de transformação, que nós aprendemos da aula 1 até a aula 3, nos trouxe até aqui nessa aula 4, onde nós vamos aprender códigos de excelência. Por quê? Porque agora chegou a hora de você transbordar na vida das pessoas esses códigos. Chegou a hora de você entrar em ação. Chegou a hora de você fazer verdadeiramente a diferença nos ambientes onde você está inserido. Deus te chamou para algo novo, algo maravilhoso, coisas extraordinárias. A palavra dele revela que ele quer fazer através de nós, através de pessoas que carregam os códigos de valor, pessoas regeneradas, pessoas que têm uma aliança com ele, pessoas que têm o fruto do Espírito. Então, se você é uma pessoa dessa, né, você está aqui na aula 4, então você já aprendeu tudo isso, você está aqui, você tem que agora agir de acordo com esses códigos que você vai aprender nessa aula. E sem perder tempo, vamos para o primeiro código, que é o código da oração. Um ser humano de valor, um ser humano transformado, ele não abre mão deste código, o código da oração, que é primordial para uma pessoa que se transformou, que passou pelo processo de transformação, que agora é um novo ser. Por quê? Porque a oração, ela vai te dar direção, ela te dá contato com Deus. A oração agora não é mais terceirizada, como antigamente, mas através de Cristo, agora é um relacionamento de pai para o filho, onde o pai vai cuidar, vai dar conselho, vai dar direção, vai abraçar, né? Vai enxugar as lágrimas, vai nos consolar, vai nos corrigir. Tudo isso através da oração. Porém, eu costumo, você que me acompanha, já deve ter ouvido eu falar que há 5 códigos dentro da oração, há 5 códigos para a tua oração sair com mais perfeição, sair com mais potência para assim ser atendida. 5 códigos para a sua oração ser atendida. O primeiro dele é fé. Não tem como, se você não tiver uma fé, e a fé, quando eu falo, é uma fé verdadeira, é uma fé que é o combustível para você entrar em ação, a sua oração não vai ter resultado sem a fé. Então, fé é um elemento fundamental para que a minha oração possa ter um efeito positivo, possa verdadeiramente ser uma oração verdadeira. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que a oração é o contato meu com o Deus, com o Criador de todas as coisas, com o meu Criador. Então a fé é um elemento muito importante para a oração. Segundo elemento importante também é a constância. Eu tenho que ser persistente, eu tenho que ser constante, eu tenho que estar, se ainda não aconteceu, eu tenho que entender porque ainda não chegou o tempo de Deus, mas se eu desistir, se eu parar, se eu deixar para lá, aí que não vai acontecer mesmo. Mas quando eu tenho constância, o Pai, né, que é justo,
Ele vai me atender. Então, primeiro fé, depois constância. Nesse código, primeiro código de uma pessoa de excelência, ela carrega o código da oração. Tudo que ela faz, ela ora primeiro. Tudo que ela faz, toda decisão, toda atitude, toda aliança que ela venha fazer com alguém, o primeiro passo que ela dá é orar para saber a direção de Deus, a vontade de Deus. E para a oração ter efeito, tem que ter fé, constância e secreto. O secreto aqui significa intimidade verdadeira com Deus. Secreto com Deus. Uma sala de intimidade com Deus, onde você vai ser transparente, onde você vai ser sincero, onde você não vai esconder nada, porque você sabe que quem está ali é conhecedor de todas as coisas, então tu vai ser transparente com ele. Isso é muito importante para o momento de oração. Também a fonte das palavras, porque nós temos que usar a palavra de Deus em nossa oração. Porque quando nós usamos a palavra de Deus em nossa oração, ela é potencializada e ela vai para o quinto elemento, que é alinhamento. Quando você usa a palavra de Deus na tua oração, você está alinhando, fazendo o alinhamento da vontade de Deus com a tua vontade. E isso que faz a diferença para você ter resposta em suas orações. Então, esse primeiro código é muito importante, que é a oração. Eu não posso fazer nada sem a oração. Uma pessoa de excelência, uma pessoa transformada, tudo que ela vier a fazer, ela ora primeiro, ela busca em oração uma resposta, uma direção de Deus. E nessa oração eu tenho que ter fé, constância, secreto, que é intimidade, fonte, tenho que usar a palavra ao meu favor e alinhamento, alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Primeiro código, oração. Segundo código, generosidade. Generosidade é muito importante para uma pessoa transformada. E ela te dá alguns benefícios. Não que você vai fazer uma troca ou vai agir com generosidade por interesse. Não. Isso não é por interesse. Tu vai agir porque é uma característica de uma pessoa de excelência, uma característica de uma pessoa que carrega os códigos bíblicos, a característica de uma pessoa transformada como você é agora. É a generosidade, é se colocar no lugar do próximo, é você ser generoso, transbordar na vida das pessoas aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E, como eu falei, isso a Bíblia nos mostra que tem benefício ser generoso. Porque Deus é maravilhoso, Ele dá muito mais do que nós merecemos. Então, a generosidade, ela é uma responsabilidade minha. Eu não precisava ganhar nada em troca. Porém, a Bíblia fala que o generoso, ele tem uma inversão econômica. Né? A generosidade era para mim estar perdendo, segundo a ótica humana. Mas com Deus, o generoso, quanto mais ele dá, mais ele recebe. Também traz segurança nessa terra. A Bíblia, ela revela que o generoso, ele pode contar com a segurança de Deus aqui na terra. Ó, como isso é maravilhoso. E te faz mais abençoado. É mais abençoado dar do que receber. Então, a generosidade, ela vai te trazer inversão econômica, segurança nesta terra e vai te fazer mais abençoado. Tu pode observar que pessoas que sequer são cristãos, mas são generosas, carrega esse código de valor, elas têm inversões econômicas. Quanto mais elas investem, mais elas são generosas, mais elas ganham, mais elas são abençoadas. Elas são mais abençoadas. E ela tem e Deus se agrada disso. Então, o código generosidade é super importante e, na verdade, é um dever desse novo ser. Né? Nós devemos ser generosos. Terceiro código, semear. Semear é algo importantíssimo e a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra várias vezes a importância e o quão Deus é justo em questão do semear. E aqui que está uma problemática. Por quê? Porque eu tenho que observar o que eu estou semeando. O semear é importante para você. Se você quer um futuro, né, você planeja um futuro para você, vai depender do que você está semeando hoje.
Tu quer ter uma revelação do teu futuro? Então olhe para o que você está semeando hoje. As coisas que você está semeando são coisas que apontam esse futuro que você espera? Esse futuro que você tem planejado? Você já está semeando coisas para te levar neste lugar? Ou você só está contando com a sorte? Só está deixando, não, Deus vai fazer da maneira, de qualquer maneira, eu não preciso fazer nada. Nós aprendemos que nessa aliança com Deus tem a nossa parte. E a nossa parte é semear com sabedoria. Por quê? Porque Deus é justo na questão de semear. Deus é justo em tudo, mas na questão de semear ele é muito justo. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Só que tem que entender que você semeia uma semente e colhe muitos frutos, mas daquilo que você semeou. Ou seja, se for algo ruim, tu vai semear coisas ruins. Muitas coisas ruins. Se for algo bom, tu vai colher muitas coisas boas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou semeando, né? E semear com Deus é algo interessante. Eu botei aqui o exemplo da vida de Isaac por causa disso. Semear com Deus é importante porque ele potencializa. E semear com Deus também te faz... Tu tem que entender, né? Nós já falamos da nova visão. Semear com Deus tem que ser nessa nova visão, visão da fé. Por quê? Porque vai ter cenários que vai parecer que é impossível semear, como foi na vida de Isaac. Ninguém estava semeando, porém ele estava debaixo de obediência a Deus. E por isso ele semeou, e o texto diz que ele colheu 100 vezes mais, porque ele semeou. Então, semear com Deus não importa o cenário, não importa as circunstâncias. Semear debaixo de obediência a Deus é resultado garantido para a tua vida. É um segredo fundamental. Por quê? Porque você entra em destaque. É uma pessoa de excelência. Pessoa de excelência, ela entra em destaque. Ela é destacada. Tu vê José, Daniel, né? Pessoas que se destacaram, pessoas de excelências, de excelência. Então, semear debaixo de obediência, semear com sabedoria, e você terá um futuro brilhante, um futuro de excelência, um futuro de resultados positivos na tua vida. Quarto ponto, ser diligente. Como eu falei, de repente tu já ouviu esses códigos, porque nós temos uma palestra que está no YouTube, está no nosso grupo de estudo, códigos de valor. Algumas pessoas assistiram presencial e nós falamos, né, detalhadamente de todos esses códigos. Porém, não podia faltar, né, nessas aulas que nós estamos tendo aqui de uma pessoa transformada, porque a pessoa transformada ela tem que transbordar esses códigos. E aqui ser diligente, como está em Provérbios 22, 29, é o que vai te colocar em lugares altos. A pessoa diligente, ela é observada. Tanto a não diligente como a diligente. Mas quando você é diligente, você está sendo observado, isso proporciona que pessoas que têm poder aquisitivos te coloquem em lugares mais altos. De repente você nem está vendo, mas pessoas estão te observando. E quando não, Deus está observando. E Deus, ele escolhe para os seus projetos pessoas com diligência. Pessoas que fazem as coisas com zelo. Pessoas que fazem as coisas para as coisas poder dar certo. Que quer que aquilo dê certo. A Bíblia fala em Provérbios 22, 29, que essas pessoas são colocadas, assentadas na mesa de reis. Ou seja, em lugares altos, importantes. Então, ser diligente é um código de uma pessoa de excelência e de uma pessoa transformada. Quinto, tua força. Isso mesmo. A tua força é um código da sabedoria bíblica. Eclesiastes 9, 10, parte A. Tudo que vier em suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Porque é a sua força. Deus, ele não quer saber se a tua força é grande ou pequena, mas ele quer ver a tua dedicação para usá-la, a força que ele deu. Se ele te deu esta força, ele vai confiar em você coisas que essa força vai ser suficiente. Porque Deus, ele sabe o nosso limite. Nós não sabemos, mas ele sabe o nosso limite, ele sabe a nossa força. E quando nós usamos essa força, ele se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós se colocamos forte, quando nós usamos a nossa força, ainda que sejam coisas pequenas.
Deus, ele é especialista em transformar o pouco em muito. Então, usar a nossa força é questão de fidelidade para com Deus. Tudo que vier em nossa mão, tudo que Deus permitir, para que nós possamos fazer, possamos fazer com toda a nossa força. Importante, esse código força. Então já foi código oração, generosidade, semear, ser dirigente, tua força, e agora o último dessa aula, 4, tempo e oportunidade. Salomão, ainda em Eclesiastes, ele vai dizer que o que revela o vencedor não é a força, não é a sabedoria, não é a vida financeira, não é nada disso. É o que aproveita o tempo e a oportunidade a qual Deus dá a todos. Então, não precisa dizer mais nada. Aproveitar. Esse código é você aproveitar o tempo e a oportunidade que Deus está te dando. Temos que ficar atento a cada oportunidade que Deus está nos dando e agir usando todos esses outros códigos. Principalmente no tempo e na oportunidade de Deus para a nossa vida, nós temos que ser diligentes e usar a nossa força. Sem abrir mão dos outros, principalmente também de oração, que é o primordial. Como eu falei, tudo que o novo ser, tudo que ele vai fazer tem que ser, por regra, iniciado pela oração. Amém? Então esses são os códigos de excelência. Na aula 5 nós vamos falar de 4 códigos, que são códigos acima da média, de uma pessoa acima da média. Por quê? Porque esse novo ser, ele é uma pessoa acima da média. E nós vamos aprender esses códigos na aula 5. E essa aula 4 de hoje, né, nós fechamos aqui com esses 6 códigos, que é a oração, generosidade, semear, ser diligente, tua força, tempo e oportunidade. Então essa foi mais uma aula do nosso curso, né, Imersão Código de Valor, a transformação de um novo ser. E eu espero que você esteja mesmo sendo transformado pela palavra de Deus. Te espero na próxima aula. Graça e paz.